Se você está num relacionamento longo, de muito tempo, e percebe que não está mais conectado com seu parceiro, não consegue entender, e aquilo que ele foi para você no começo não é mais, este vídeo, esta dica de filme é para você. O filme se chama O Que Tiver de Ser, é sueco, e traz a ideia de que é possível sim se reconectar com o parceiro, se você sente que você não está mais conectado. Comunicação é tudo. Validação mútua. Compartilhar preocupações, medos, tristezas e alegrias. Um motivo muito comum para que o fogo de um relacionamento se apague é quando um para de valorizar o outro. Um não percebe mais o outro. Eu quero me divorciar. Então, eu sugiro que você vá viajar sem mim. Mas eu já decidi que você vai. E nós podemos continuar falando do divórcio depois que voltarmos? Até lá, nós vamos ficar juntos. Você querendo isso ou não? A gente adora passar várias horas andando de carro, né? Você é engraçado, papai. Quem é ela? Você tá triste, mamãe? Mas não, pai, você não se importa. Não, eu me importo. Eu tô bem aqui e me importando totalmente. Vai dar tudo certo. Eu te amo. Sempre que você diz que me ama, te amo 2 vezes mais. O que aconteceu com a gente? Então, eu vou contar um pequeno resumo para que vocês entendam um pouco da história, que aliás é muito bonita. É a história deste casal, um terapeuta, passava para as pessoas que elas tinham que resgatar aquilo que elas tinham no começo da relação. No entanto, a vida dele no dia a dia estava totalmente diferente. Ele volta para casa, onde a mulher dá conta da filha adolescente, do filho, estava extremamente sempre muito brava, controlando tudo. A filha queria participar de um concurso de pole dance e dá uma briga enorme, a mãe não deixa, e o pai chega, senta e está totalmente à parte daquilo. Não fala nada, não presta atenção em nada, embora fosse isso que ele dissesse para as pessoas. E não bastando isso, aquele dia ele pede o divórcio para essa mulher, que fica extremamente magoada, irritada e com raiva. E daí pensa um pouco, chega para ele e fala: eu não vou aceitar o divórcio. Nós vamos nessa viagem com os nossos filhos e você vai. E depois disso, se você não conseguir se reconectar com os filhos, porque os seus filhos vão ser sempre seus filhos, daí eu aceito o divórcio. Eu quero que você resgate essa relação com a família. E daí foram. No meio do caminho, ela descobre que ela estava sendo traída, porque, como a gente sabe, na visão sistêmica, quando dentro não está atendendo às necessidades da pessoa, a pessoa começa a olhar para fora, e foi isso que aconteceu com este homem. Na verdade, nós vamos descobrir ao longo do filme que ele olha para fora porque ele não estava se sentindo participante, visto, com seu lugar naquela relação, que ele já trazia da relação com os pais dele, principalmente com a mãe. Ele não sentia a utilidade, a função dele naquele contexto. Bom, foram para a viagem, ela descobre a traição, quebra o pau com ele, joga o telefone, pisa, falou: não, aqui você vai ficar agora presente, e começa a exigir presença dele. E ao longo do trajeto, que eu não vou falar detalhes, ele começa a se reconectar
a partir do momento que ele consegue falar com a mãe dele, se reconectar com essa filha adolescente, com esse filho, e vai percebendo que realmente ele não tinha ligação, que estava tudo na mão desta mulher. E a história vai transcorrendo e ele começa a ficar cada vez mais ligado na história familiar e começa a perceber o quanto essa família é importante, e liga para a amante e fala que ele não quer mais ficar com ela porque a família é muito importante para ele. Daí passa os dois a ela ficar mais na dela, porque ela era uma mulher também extremamente controladora, que tinha necessidade de fazer tudo, possivelmente não aparece a história dela, mas na história dela ela tinha que agradar, tinha que ser tudo para aquela família, porque senão ela não teria a importância dela e acabava desqualificando o lugar dele. Então eles vão conseguindo ao longo do filme se reconectar de novo, e no momento em que ele consegue comunicar para ela o que ele sentia, desde que eles tiveram filhos, ele não pôde exercer o papel de pai porque ela não deixava. Ela ocupava todos os espaços, controlava e tratava ele também como um menino. Ele começou a se sentir a parte da família, né? E foi daí que ela caiu a ficha de que ela estava fazendo isso com ele também, pelas próprias necessidades dela. E assumiu a responsabilidade dele também de não estar ali presente, porque não se sentia visto, e que ele muitas vezes, ele fala, eu era um total inútil, porque eu não dava palpite, eu não saía para fazer as coisas, então a situação se acomodou. A gente percebe que são duas pessoas que, por suas questões pessoais, que vêm das suas famílias, nós percebemos que essas duas pessoas se uniram, mas elas não estavam se olhando, elas estavam disponíveis porque estavam amarradas a toda a história familiar que vinha da família de origem de cada um. Ela, por querer dar conta de tudo, possivelmente não se sentia vista também e fazia de tudo para agradar. E ele, por não se sentir visto por alguma mágoa, algum ressentimento, se afastou, se fechou e não olhava para nada, como se ele não estivesse lá. A partir do momento que eles puderam se abrir, conversar com real escuta e abrir isso, eles conseguiram resgatar o bom que tinha no relacionamento deles, que aconteceu lá no começo. A conexão, a admiração, o cuidado, o respeito. Foi daí que ela abriu que ela estava doente. E ele ficou com ela até o fim nessa doença, junto com a mãe e o pai dele, e assumiu totalmente essa família. Daí ela admitiu que o grande medo dela era que ela fosse embora, ela quis tanto dar conta de tudo e que ele não desse conta desta família. Então ela fez isso por amor à família, mas também reconheceu a sua parte de responsabilidade pelo que não estava dando certo. Eu gostaria de trazer aqui que quando o relacionamento começa a complicar, não existem culpados, nós temos a tendência a olhar a culpa das pessoas. Existe uma dinâmica entre as pessoas que tem a ver com as suas histórias familiares. Então, antes que eu consiga olhar essa história familiar, limpá-la, me colocar no meu lugar dentro da minha família de origem, eu não vou estar lá inteiro e pronto para olhar aquele ser humano e para construir aquela família que eu tanto quero. O convite deste filme é para você que está nessa relação de muito tempo, faça esse caminho de volta para olhar as suas questões, porque às vezes a gente vai para um relacionamento com uma expectativa enorme que o companheiro dê para nós aquilo que nós não recebemos lá atrás e nem sequer temos consciência disso. Então eu preciso estar inteiro para construir uma relação saudável e que possa crescer de uma forma boa, de uma forma mais leve. Não que não tenham problemas, porque relacionamentos são sempre desafios, né? Então, mas eles conseguiram cumprir a trilha desses desafios quando eles olharam
para eles mesmos e para a sua história. Então, o problema da doença dela fez com que movimentasse aquele sistema e foi uma dádiva o que aconteceu, porque eles conseguiram resgatar essa família, resgatar os seus filhos que se sentiram bem e seguros. Uma dada hora ela fala assim: os filhos são filhos, eles não têm que ocupar o lugar dos pais, eles têm que ser sempre crianças, por enquanto que eles são filhos, né? Até ficarem adultos. Então essa era a preocupação dela, que ele assumisse o papel dele e os filhos pudessem crescer e desenvolver no lugar deles. Assistam que vale a pena. Se vocês gostaram desta dica, se inscrevam no canal, eu tenho uma playlist só de séries e filmes com análise sistêmica. Toquem o sininho e façam as perguntas que vocês quiserem, que eu estou aqui à disposição.